Essa semana bombou no YouTube, praticamente todos os canais financeiros, vídeos sobre BDRs, depois que finalmente a CVM liberou para investidores não qualificados se arriscarem investindo nas maiores empresas do mundo que estão atreladas a uma moeda muito mais forte que a nossa, que é o dólar. Cara, eu vou ser bem direto, você não vai perder tempo, eu não vou ficar aqui explicando o que é IVVB11, stocks, BDRs, vou partir do pressuposto que você já sabe, se não sabe é porque ficou fora do YouTube essa semana. Eu venho aqui para falar de dois pontos bem importantes aí nessa comparação de BDR ou investir diretamente lá fora. O primeiro é uma vantagem de investir diretamente lá fora, que é a reserva de oportunidade em dólar, que você consegue estar fazendo com uma maior facilidade. E o segundo é uma desvantagem de investir diretamente lá fora. E essa é uma desvantagem que eu acho um ponto bem forte, que é a questão sucessória desses ativos após a sua morte. E eu não estou falando de custos, o que eu estou falando mesmo é da dor de cabeça que isso pode causar aí para os seus herdeiros, caso você não tenha alinhado isso enquanto é vivo. Meu nome é Leandro, falo de investimentos em geral, tenho planilhas para te auxiliar aí no controle de investimentos, também para análise de ações, fundos imobiliários, algumas são gratuitas, todas estão aqui nos links abaixo na descrição. Então, se esse assunto te interessa, se inscreve no canal e fica comigo que logo após a vinheta a gente vai começar. Se inscreveu? Agora que você já se inscreveu, deixou seu like, vamos continuar então com o primeiro assunto, que é a reserva de oportunidade em dólar. Esse é mais um dos motivos do porquê eu prefiro investir diretamente lá fora, porque você consegue tentar acertar um timing melhor na entrada dos ativos, deixando um pouco mais independente do câmbio. Por quê? Por exemplo, eu defini que quero ter na minha carteira de 5 a 7% em dólar. Então você pode fazer os seus aportes regulares, ou se você acha que consegue prever câmbio, você pode fazer um aporte maior quando você acha que o câmbio está numa cotação boa. E você vai montando a sua reserva de oportunidade lá fora. E se você acha que não tem oportunidades para comprar nenhum ativo lá fora naquele momento, você pode dar uma segurada aí no curto prazo, vai montando esse caixa, essa reserva, porque quando entra uma crise como essa que a gente está vendo aí em 2020, em que a bolsa nos Estados Unidos despenca, você já tendo o caixa em dólar lá fora, você não se preocupa com o câmbio, você vai lá, compra seus ativos que estão sendo negociados em dólar, porque o câmbio, nesses momentos de crise, nós aqui, países emergentes, o que geralmente acontece é que o câmbio dispara, né? A cotação do dólar vai subir muito, né? A gente viu aí, o dólar chegou a quase R$ 6 aí, e você já estando com o dólar lá, você consegue aproveitar, você não se preocupa com isso, enquanto que quem está aqui negociando o BDR, ele não vai conseguir ter uma entrada tão eficiente nos ativos. Isso porque como o BDR ele já está sendo negociado em real, ele já faz essa conversão do câmbio. Então, à medida que os ativos lá nos Estados Unidos caem, obviamente vai cair bastante a cotação do BDR aqui, porém, essa subida do dólar vai sempre atenuar um pouco essa queda. Lógico, existem formas de você driblar isso aqui no Brasil, né? Você pode deixar o caixa para a compra de BDRs em fundos cambiais, mas daí a coisa já é um pouquinho mais complicada. Inclusive agora, com as eleições americanas, é esperado bastante volatilidade lá, e eu estou deixando meu caixinha em dólar lá fora. E o outro ponto agora, e esse o BDR, o próprio IVVB11 sai em grande vantagem, ele leva em consideração um longo prazo. Mas é um longo prazo diferente, é o depois da morte, meu irmão. Estou falando da questão sucessória desses investimentos. Para quem tem família, e hoje o que está aqui é a coisa mais importante para mim, na minha vida, você tem que se preocupar com isso. E eu não vi quase ninguém falando a respeito quando estava comparando BDRs com estoques. Eu não vi falarem a respeito desse assunto. Esse dinheiro que eu mando lá para fora é um dinheiro que eu torço para nunca precisar usar, então eu estou investindo justamente para minha herdeira. Então esse é um ponto que você tem que considerar muito na hora de escolher como você vai investir em dólar. Você já deve ter ouvido falar do limite dos US$60 mil para as questões de herança de quem tem corretora no exterior, mas não é apenas respeitar esse limite e já era. Aliás, o mais fácil é respeitar esse limite, né? Porque US$60 mil é um bom dinheiro. O negócio é que se você abriu conta no exterior, mandou dinheiro para lá, é melhor você fazer o seu arquivo se eu morrer. Não é brincadeira não. Explica para sua família, deixa ele guardadinho lá, porque para morrer basta estar vivo. Eu tenho um documento que minha mulher e meu irmão têm acesso, onde eu explico
onde estão minhas coisas, e uma das coisas que eu falo é sobre esse dinheiro que está fora do Brasil. Basicamente o que está lá é que minha conta é uma conta conjunta que eu tenho com minha esposa, uma conta conjunta com a cláusula JTWRS. Não se assuste, isso é bem comum, é super simples abrir conta lá no exterior. Na hora que você vai abrir a conta, você já seleciona ali se vai ser uma conta individual ou essa conta conjunta. E o que isso significa é que se eu morrer, ela apenas comunica a corretora e ela tem disposição imediata desses bens. Na verdade, hoje ela já tem a disposição também, mas deixa quieto. Então não vai ser necessário aguardar todo um processo de inventário, depois o probate, que iria ser necessário nos Estados Unidos, a gente já vai falar a respeito, para ela conseguir movimentar esses ativos. Como ela já é também dona desses ativos, né? Na verdade, eles vão estar declarados no meu nome, né, na minha declaração de imposto de renda, porque fui eu que comprei, porém ela é 100% dona também da movimentação dessa conta. Então, quando um dos donos dessa conta conjunta falecer, o outro dono apenas comunica a corretora e ele já tem a disposição imediata ali. No caso dela, a única coisa que ela vai precisar é, como esses ativos agora vão entrar na declaração de imposto de renda dela, ela vai precisar fazer o recolhimento correto lá do ITCMD, porque ela vai estar recebendo esses valores. Agora, se essa conta não fosse conjunta, ela ou minha filha iriam precisar conseguir um bom escritório para fazer o inventário desses bens que também estão fora do Brasil, e não é qualquer escritório, precisa ser um escritório que depois, tendo a sentença do inventário aqui no Brasil, ele vai precisar fazer uma tradução juramentada desse inventário para dar entrada no processo de probate lá nos Estados Unidos, que é um processo onde o juiz nos Estados Unidos, como ele não decide para onde os bens da pessoa que morreu vão, quem decide é a legislação e a justiça aqui do Brasil. Então, tendo esse inventário do Brasil, faz a tradução, manda para os Estados Unidos para fazer o probate, onde lá um juiz dos Estados Unidos vai apenas atestar a legalidade desse inventário que foi feito no Brasil, para daí ele liberar acesso para a família desses bens que estão lá. Então, você já viu que nessa vai um custo, vai uns meses, e eu não quero deixar essa dor de cabeça para elas, que provavelmente não é apenas a questão do dinheiro, né? Alguém morreu da família, já é tudo muito complicado. Então ainda você ter que ir atrás disso tudo, sendo que, por exemplo, minha mulher não é muito interessada nessa questão de mercado financeiro. Então o máximo que puder facilitar e deixar tudo escrito, não basta apenas explicar, porque você pode morrer daqui 10, 20, 30 anos, tomara. Eu espero viver muito mais que isso, mas isso tem que estar no papel, entendeu? É sobre isso que eu estou tentando passar a mensagem. E investindo lá fora, você não está sujeito apenas à tributação aqui do Brasil, você também está sujeito à tributação dos Estados Unidos, que é o país que nós estamos falando aqui. E no caso de herança, né, após a morte, até 60 mil dólares não vai ocorrer tributação de imposto no caso de morte. Existem divergências aí sobre esse imposto do que excede os 60 mil dólares. O que é fato é que até 60 mil dólares você não vai pagar imposto. Acima disso, você vai pagar no mínimo o imposto federal, que é essa tabelinha que eu coloquei aqui. Começa em 18% e a partir de 1 milhão do que exceder os 60 mil dólares, você vai pagar 40%. E tem informações também na internet de que depende do estado onde você abriu sua conta na corretora. Alguns estados lá é isento desse imposto, em outros estados o imposto já é 40% ou 53% de qualquer valor que exceder esses 60 mil dólares. Sendo bem sincero, para mim não importa essas informações, porque eu jamais deixaria passar desse valor, primeiro porque já é um bom valor, e a partir dele eu iria partir aqui para as BDRs, para o IVVB11, e por isso que essa notícia aí das BDRs é muito boa, porque querendo ou não vai aumentar a atratividade dessa classe de ativos, o mercado vai ficar mais eficiente, então todo mundo sai beneficiado. Foi bastante informação, então esse quadro resumo, morri, e agora? Bom, limitando então meus investimentos em até 60 mil dólares diretamente no exterior, não vou estar sujeito a nenhum imposto nos Estados Unidos. Apenas o ITCMD destes investimentos, similar às ações, imóveis que você tem aqui no Brasil. Acima de 60 mil dólares, eu partiria para BDRs e VVB11, dependendo aí do seu grau de investidor, poderia até analisar aí empresas offshore. Sendo abaixo de 60 mil dólares e
Tenho conta conjunta com JTWRS, que é a cláusula lá que eu expliquei. Comunica a corretora do falecimento do cônjuge e a disponibilização dos ativos é imediata, sem dor de cabeça, apenas faz o recolhimento devido do ITCMD no Brasil. Não tenho conta conjunta com a cláusula lá JTWRS. Inventário no Brasil, mais o probate nos Estados Unidos. São meses e custo extra de processo para acessar os ativos. Lembrando que se você tem mais do que 60 mil dólares também, não é só o custo lá, é o trabalho de você conseguir aí, eles vão ter que conseguir um bom escritório, sua família, para estar regularizando a sua situação fiscal com o país lá, os Estados Unidos. E destacando aqui algumas consequências e até alguns mitos sobre essa conta conjunta com o JTWRS. Primeiro é que o limite continua em 60 mil dólares, ele não vai dobrar para 120 mil dólares, como tem muita informação aí na internet. Continua em 60 mil, então eu tendo essa conta conjunta com a minha esposa, caso houvessem 70 mil dólares na conta, ela pagaria imposto sim sobre esses 10 mil dólares que estão excedentes. Por quê? Porque os 70 mil dólares seriam meus, estariam declarados no meu nome. Segundo, a conta conjunta evita o probate na primeira morte, mas não na segunda. Cara, isso aqui é básico, por isso eu já expliquei para minha mulher, se eu morrer, para ela começar a vender os ativos que estão lá fora, respeitando aquele limite de 35 mil reais por mês e repatriar esse dinheiro. Porque daí se ela vai também, ou nós dois juntos, o que seria muito trágico, mas é possível, aí sim nossa filha teria que fazer todo aquele processo de probate para conseguir acessar aqueles ativos. Então é por isso que essas orientações estão lá naquele documento, e não apenas para minha mulher, mas para o meu irmão também, porque pode acontecer, infelizmente, de eu e minha esposa irmos ao mesmo tempo. Tem que ser precavido, meu irmão. Essa é a real. Terceiro, morrendo você perde o controle para quem ou como seus ativos serão distribuídos. Você tem que conhecer muito bem a pessoa que você vai estar abrindo essa conta conjunta, porque é exatamente isso que acontece. E o quarto, quando a conta é conjunta, ela não é com a mulher ou esposa, pode haver aí incidência de gift taxes. Agora, se você achou tudo isso que eu falei para investir lá fora complicado, eu vou te dizer que não é, mas pode deixar aqui sua dúvida no comentário ou lá no grupo do Telegram, vou tentar ajudar na maior boa vontade. O fato é que, independente de você ter preferido os BDRs ou abrir conta lá fora, as minhas planilhas vão te auxiliar, agora olha o jabá, minhas planilhas vão te auxiliar para fazer o controle dos seus investimentos. Aqui no final desse vídeo, no recomendado, vai ter ali o resumo de como a planilha cuida dos investimentos que são diretamente lá fora, em dólar, e também quando saiu a notícia dos BDRs que foram liberados para investidores não qualificados, eu também adicionei umas linhas a mais para BDRs, já prevendo que vai aumentar os investidores aí nessa classe. E só para esse vídeo não ficar incompleto, nessa comparação entre BDRs e estoques, mais umas desvantagens aí do BDR, que é os dividendos que você recebe, sim, ele paga dividendos atrelados ao dólar, porém você é taxado aí em uns 4, 5% no recebimento desse dividendo. Essa taxa é do agente originador do BDR. E uma outra desvantagem também é que o ganho de capital dos BDRs, e até isso tem algumas divergências, não está bem claro, mas o ganho de capital ele é tributado igual o ETF no Brasil, ele é de 15% sobre o lucro, ele não tem isenção, diferente dos investimentos diretamente lá fora, onde você tem isenção de imposto de renda se você vender até 35 mil reais dentro do mesmo mês. Daí vantagens do BDR. Primeira, facilidade na declaração do imposto de renda. Também vai ser uma corretora a menos para você ter que fazer o acesso, Você vai poder negociar aí na corretora que você já negocia as ações no Brasil. Você também não vai ter o custo de remessa para estar enviando dólar para fora, embora hoje em dia esse custo já está bem pequeno e também é muito fácil, você consegue estar fazendo essa remessa direto pela plataforma das corretoras no exterior. E a principal vantagem do BDR, é o que foi o principal desse vídeo, que é a questão sucessória, de herança desses investimentos. Agora você me diz, comenta aqui embaixo, se você já tem conta no exterior e se você sabia de tudo isso, dessa questão de herança, se você regularizou aí com a sua família, se você fez o seu documentinho aí explicando para sua esposa, para o seu marido, talvez eles não se interessem nesse tema, mas eles têm que estar por dentro,
porque quando acontecer você não quer deixar essa dor de cabeça para sua família. Então comenta aqui, deixa o seu like, curte o vídeo se você não curtiu lá na hora da vinheta. Tamo junto, abraço, até a próxima.